todos. Muito bom dia, bem-vindos a mais um Osteotalks, mais um podcast. Hoje vamos estar à conversa com a Beatriz Maria. Beatriz Maria é licenciada em Osteopatia pela Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha, é docente na mesma escola, é mestre em Saúde Pública e é sobre o artigo que, no fundo, da tese de mestrado e do projeto de mestrado da Beatriz, que depois deu a origem a um paper, a um artigo que saiu no iJOM, The Integration of Osteopathy in the Portuguese National Health Service, Perceptions and Expectations of Citizens and Health Professionals. Primeira autora, Integração da Osteopatia no Sistema Nacional de Saúde em Portugal, as percepções e expectativas dos cidadãos e dos profissionais de saúde relativamente a este tema. Obrigado, Beatriz, por teres aceitado o convite. É um prazer rever-te e vou só fazer aqui uma pequena introdução do teu estudo, um estudo tipo qualitativo, com foco com grupos focais, grupos distintos, um grupo de cidadãos e um grupo de profissionais de saúde. É um tipo de estudo qualitativo em que foi entrevista. A entrevista estruturada, conduzida presencialmente e online, onde as perguntas principais do paper era basicamente perceber as percepções do que é a osteopatia, do âmbito da osteopatia, o que é que definia ou definiria um osteopata competente, quais são as principais preocupações e expectativas relativamente à osteopatia e qual seria então a opinião e a percepção da integração da osteopatia no Sistema Nacional de Saúde português. Ahm, É basicamente estas as perguntas do paper que a Beatriz pretendia ver respondida. Mas para falar um bocadinho melhor sobre a metodologia, a discussão, as conclusões, as perguntas, as percepções, as expectativas, nada melhor do que a autora para falar disso. E lance-te esta pergunta então, o que é que podemos falar sobre este paper? Quais foram as tuas, então, principais questões e achados? Obrigado, Beatriz. Olá, desde já bom dia a todos e Bruno, obrigada pelo teu convite para hoje também estar aqui a falar um bocadinho sobre este trabalho que foi o culminar da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Olha, este artigo deu-me muito trabalho, mas também muito gozo a fazer. Eu já tinha, desde mais ou menos desde o início do mestrado, que tinha esta curiosidade em perceber como é que nós nos integrávamos dentro do Serviço Nacional de Saúde, se faria sentido, se não faria sentido. E apesar de, como tu muito bem disseste, que eu fiz um grupo focal, ou seja, é um estudo qualitativo e que não, na verdade, nós não queremos tirar aqui a maior evidência possível. Nós, na verdade, queremos o grupo focal é como se fosse uma construção social. Nós queremos perceber quais são as ideias das pessoas, quais são as crenças das pessoas associadas a este tema, e daí é que nós podemos desmontar, desconstruir aquilo que são as ideias das pessoas e daí tirar algumas conclusões. Isso, foi isso que eu fui fazer no grupo focal. Então, tinha dois grupos. Um grupo só com cidadãos, ou seja, leigos na matéria, que não entendiam nada e que podiam tanto ser pessoas que já tinham recorrido à osteopatia, como não. E depois outros profissionais de saúde que também eram de outras áreas da saúde, nomeadamente nós tivemos médicos dentistas, uma enfermeira, um médico de saúde pública, tivemos um nutricionista, tivemos uma administradora hospitalar e, portanto, foram falar, ou seja, deram a sua visão sobre a integração da osteopatia e do que é que, se a osteopatia faria sentido ou não e quais eram as percepções do que é que nós, enquanto osteopatas, fazíamos, aqui, não é? E então foi muito interessante perceber que havia, às vezes, ideias muito dispares, não é? Então, isso também foi o que deu esta diversidade de opiniões, sendo que a dos cidadãos foi feita presencialmente, e isto foi muito simples, porque na altura em que eu fiz os grupos focais, nós estávamos em altura de Covid, e portanto, com os profissionais de saúde foi muito mais difícil reunir, porquê? Porque estavam assoberbados de trabalho, porque foi uma altura mesmo muito, muito exigente. Então, a única maneira que eu os consegui juntar foi um Ok. bocadinho online, enquanto que os cidadãos era mais fácil e eu consegui juntá-los na Nova, que era onde eu estava a tirar o mestrado, e aí foi muito mais fácil e interessante.
Mas na verdade, sendo presencial ou online, eu sinto que isso não teve nenhum, não afetou em nada, a intervenção das pessoas. Qualquer uma das pessoas conseguiu ter o seu tempo para falar e tinha sempre opiniões até muito interessantes, e acho que isso é importante para nós, enquanto profissionais, também podemos, porque na verdade nós estamos a tratar a população e, e contamos também com os outros profissionais de saúde para reencaminharem as pessoas para nós. Portanto, acho que fez todo o sentido, Boa. ter esta opinião de todos. E o que é que podes dizer assim relativamente aos resultados assim principais, assim consegues, quais eram as percepções tanto dos cidadãos como dos profissionais de saúde relativamente à osteopatia, o que é que fazíamos, qual era o nosso âmbito de intervenção, conseguiste tirar assim, Fiz uma coisa que também foi muito giro, que eu no artigo cheguei a fazer um mapa temático em que, de acordo com o que nós íamos falando, depois ia dando origem a vários temas dentro da osteopatia. Ou seja, eu fazia algumas perguntas estruturadas e depois, no final de ter todas as entrevistas, eu comecei a agrupar o que as pessoas diziam por temas, que também é uma das características dos grupos focais, e que é muito mais fácil também de perceber o que é que as pessoas estão efetivamente a dizer. E o que é que foi perceptível? Que realmente havia uma boa percepção da osteopatia. Também temos que perceber que isto também era uma amostra pequena e que não representa a população, não é? Nós fizemos isto através de uma amostra de conveniência e, portanto, foi aquilo que nós conseguimos arranjar em termos de números. Claro que isto era muito mais interessante se houvesse muito mais gente. Mas para começarmos, e como estudo qualitativo, era as pessoas que nós necessitávamos. Então, o que foi as conclusões deste estudo foi eram oito realmente e que, seis, né? 8 e 6, ou 6 e 8, né? sim, eu já não tenho bem a certeza, que eu já fiz este estudo há algum tempo, mas penso que sim. É. E realmente o que é que nós podemos concluir? Que vai de acordo com aquilo que acontece lá fora, ou seja, as pessoas têm a percepção, aquelas as que já foram, já sabem o que é que um osteopata faz e ou seja, são contentes com o que acontece. Os que não sabem, o que dizem é: nós não fazemos a mínima ideia do que é que o osteopata faz e, portanto, o que nós precisamos é que os osteopatas nos elucidem do que é que fazem, não é? E ainda há muito aquela crença de que somos só pessoas que manipulam Hum. e, portanto, isso é uma das coisas que nós podemos retirar daqui, é informar a população sobre aquilo que nós fazemos. Além disso, eu também tinha feito uma pergunta de quais é que achavam que eram as competências importantes que um osteopata devia ter, e eles falaram, tanto um grupo como o outro falaram da capacidade de diagnóstico. Falaram de capacidade de ter empatia e da comunicação ativa, ou seja, de serem pessoas que quando alguém vai a uma consulta, ser uma pessoa que está lá para os ouvir, Hum. não é? É uma Hum. coisa que agora tem estado um bocadinho a ser diferente daquilo que é a medicina convencional, não é? Muitas vezes nós sabemos que vamos ao hospital e somos vistos, se calhar, em 10 minutos, não é? E se calhar ninguém olha para nós, e por isso temos aqui uma vantagem, porque conseguimos ter entre 45 minutos a uma hora com um paciente, e isso faz toda a diferença depois na maneira como eles também se sentem. E outras coisas também que eles acharam que era relevante era a formação. Uh, e muito engraçado que, apesar disto tudo, a primeira coisa que os pacientes, quando querem ver um osteopata, recorrem à recomendação. Hum. Portanto, pode haver, nós podemos tirar todas as formações e mais algumas, Hum. mas em primeiro lugar o que vem é a recomendação por parte de alguém que eles conhecem e que acham que é confiável. Portanto, logo aí, essa é a primeira coisa importante, é a recomendação. E depois vem tudo o resto. Claro que eles têm que sentir também que a intervenção é segura, que o osteopata também é uma pessoa confiante e que tem sensibilidade, ao toque. E neste caso, estas eram as competências que identificavam que o osteopata devia ter. Depois, quando vão falar sobre
as expectativas e as preocupações, o que eles dizem é o que todos nós já sabemos, que é falta produção de evidência científica, não é? Temos todos, a área tem ainda esta lacuna, que estamos a começar a tentar colmatar, não é? Já existem vários estudos e ao longo destes últimos 5 anos, 10 anos, têm começado a sair muitos destes estudos. Ahm, e também uma das coisas importantes é o controle da nossa prática. Não sei se tu também és desta ideia, não é? Que nós precisamos de mais controle da prática Um corpo, e um corpo que vigie, não é? Porque, no fundo, estamos a falar de uma ordem que, no fundo, proteja o público, proteja os cidadãos da nossa prática, que obriga a uma prática competente e atualizada e vigiada. É o que é o que se faz lá fora, no fundo, o General o- Osteopathic Council, não é? É o que se faz. exatamente. E o que também com um artigo que foi publicado, que depois eu juntei ao meu artigo, é realmente isso, que é a necessidade de, em Portugal, criarmos um género de gossip, mas da realidade portuguesa. E enquanto não tivermos esta evidência e a criação de uma ordem, ou de alguém que nos represente, eh, sem ser as várias associações que nós já conhecemos, não é? É muito mais difícil a integração. E uma das coisas também é em relação às escolas, que é, ou seja, um standard para todas as escolas do que ensinamos e mais do que isso, porque nós podemos produzir evidência científica, mas se não tivermos alunos nas escolas, não formamos mais pessoas, porque agora a única forma de termos osteopatas é através das escolas, não é? No ensino superior. E, portanto, se nós não tivermos alunos, e apesar desse não ter sido uma das conclusões do artigo, é uma conclusão que eu, depois destes artigos, deste artigo que escrevi, faço ok, isto é muito bonito, queremos entrar no Serviço Nacional de Saúde, mas calhar antes de entrarmos no Serviço Nacional de Saúde, há muitas outras coisas que nós temos que colmatar para que isso aconteça. E se tu leste o artigo, consegues perceber que eles também, os profissionais de saúde, falam muito dessa questão, que é, ok, a osteopatia até poderia ser interessante, entrar no Serviço Nacional de Saúde, mas para já estamos a enfrentar aqui um grande problema no Serviço Nacional de Saúde, que ele está pelas costuras, não é? E depois ainda temos outras profissões que estão muito à frente da osteopatia, com mais evidência, com mais profissionais de saúde, também a quererem entrar, ou então se já estão lá, a quererem ter outras condições. E, portanto, nós, como osteopatas, é que vamos entrar, não temos pessoas, ou seja, nós somos cerca de 2000 e poucos osteopatas, se não estou em erro, e não temos tanta evidência científica quanto as outras áreas. Portanto, será que faz assim tanto sentido nós passarmos à frente deles e entrarmos no Serviço Nacional de Saúde? Isso, Não é? isso é uma discussão que a mim sempre fez alguma comichão, porque eu nunca vi assim a vantagem de fazermos parte do Sistema Nacional de Saúde, aquela vantagem que parece que existe, porque parece que dá competência à profissão e tal, e de facto dá uma imagem de integração, mas eu acho é que não é. A maior parte das vezes parece que há uma razão que é tipo, precisamos disto para sermos profissionais de saúde. Eu acho que há aqui uma data de coisas, acho que é um passo maior que a perna. Sempre foi. Nós não podemos esperar que uma profissão relativamente nova, muito recente, né, em Portugal, de repente, aconteça tudo ao mesmo tempo. Ou seja, quando éramos ainda 200 ou 300 ou 400, já havia pessoas a falar em ordens. Quando havia outras profissões que tiveram mais de uma década à espera que existisse uma ordem, como por exemplo a fisioterapia. Muito mais que uma década, enfim. Quer dizer, só agora é que surgiu uma ordem há pouco tempo, portanto tiveram, a osteopatia é regulamentada desde os anos 80 ou aos 70 ou 90, ou salvo seja. Não sei quando é que foi bacharelado, mas não, foi para aí há 20 e tal anos, acho eu. E portanto, quer dizer, não podia acontecer assim tudo de repente. Por outro lado, é uma profissão que é tão nova e que ainda está, como tu dizias, a ter um standard em termos de educação. Ainda há pessoas a falar ainda de coisas totalmente opostas noutra faculdade. E, portanto, há esta heterogeneidade toda. Ainda estamos a tentar afirmar-nos como profissão
como identidade profissional. E, portanto, de repente, agora entramos para o Sistema Nacional de Saúde, quando nós sabemos muito bem que há competências de osteopatas que não foram adquiridas, não foram assimiladas, e, portanto, é muito complicado isto. E depois, a ideia do sistema, e desculpa estar a tirar-te a palavra só para vincar esta coisa, a ideia da osteopatia no Sistema Nacional de Saúde, nós não podemos esquecer que a gênese da osteopatia é muitas vezes, se fôssemos seguir a verdadeira consulta da osteopatia, em que nós precisamos ter 45 minutos com o paciente, ou uma hora, e termos aquele cuidado centrado na pessoa, aquela coisa toda, isso precisa de tempo e precisa de intervir em várias áreas da qualidade de vida, várias áreas, precisamos de uma boa trabalho interdisciplinar para conseguirmos tocar nas várias áreas, desde o sono, à alimentação, ao exercício, etc. E tudo isto é uma rede de contacto, o que se chama hoje uma safety netting, que é preciso estar bem integrada, não, isto não acontece de um dia para o outro. E depois como é que conseguimos estar num Sistema Nacional de Saúde onde infelizmente é tudo a correr? Ou como é que se dá a volta a como é que se faz um círculo deste quadrado onde nós precisamos de tempo, mas depois temos que estar a correr? Quer dizer, não, não é assim tão linear como parece. Eu via o papel do osteopata, como se faz o NHS no UK, é que às vezes o osteopata está no Sistema Nacional de Saúde, de facto, no Reino Unido, por exemplo, mas faz um papel muito importante, por exemplo, na triagem. Ajuda na triagem. Ahm, e isto como profissional de saúde, isto era uma coisa interessantíssima, porque era ver o osteopata como profissional de saúde, que também pode fazer triagem, por exemplo, no Sistema Nacional de Saúde, mas para isso precisávamos de garantir que as pessoas sabem identificar um conjunto de bandeiras vermelhas, bandeiras, ver o que é normal, o que é eventualmente, medir uma tensão arterial, fazer uma palpação arterial, perceber o que é uma insuficiência vascular, o que é uma angina de peito, uma angina estável, estas coisas todas da fisiopatologia que eu acho que existem lacunas na nossa área, que era preciso ter a certeza que isto é garantido, nomeadamente com fazer anos de estudo de ciências biomédicas em conjunto com outras áreas, para depois, ou pelo menos o mesmo programa curricular, para depois conseguirmos ter devagarinho este acesso. Portanto, eu acho que é como tu dizes exatamente, eu concordo em absoluto, subscrevo. O que é que estamos a falar quando estamos a pedir que a osteopatia vá para o Sistema Nacional de Saúde? Quais são as competências que temos no geral e depois o que é que isso, o que é que significa trabalhar no Sistema Nacional de Saúde? É na triagem, é ajudar os outros profissionais de saúde, eventualmente numa triagem, ou é dar consultas de osteopatia? Se for dar consultas de osteopatia, em que regime? Aquele regime de 10, 15 minutos ou 20 minutos cada consulta, em que se vê 20 ou 30 pessoas por dia? Isso é a osteopatia que nós queremos? Pronto. Mas é como tu dizias, e bem, cada vez mais há áreas e cada vez mais discute a medicina do toque, a medicina narrativa, o cuidado centrado na pessoa, portanto, não são áreas também só da umbrella da osteopatia, cada vez mais discute noutras áreas isso, e eu acho que aí é que nós podíamos liderar e ter um papel importante, porque nós falamos disto há mais de um século, desta importância de a centralidade na pessoa, o doente é uma pessoa, deixar o paciente falar, e eu achei muito engraçado tu dizeres, é porque isto de facto. Quais são as competências? É esta ideia de ouvir. O osteopata tem tempo para ouvir. Estamos centrados há uma centralidade no meu discurso, na minha narração. É uma pessoa sensível ao toque. As pessoas, ao mesmo tempo, esperam ser educadas por este, porque há um desconhecimento da osteopatia. Isto cria aqui uma responsabilidade da nossa parte também, da parte das associações, saber comunicar. E depois vêm até nós recomendados por outra, esta ideia da confiança, mais do que a educação é a confiança, mais do que mestrados e doutoramentos é a confiança, o know-how, o já ter melhorado isto e aquilo. Isto é interessantíssimo. Olha, mais uma pergunta para não ser sempre eu a falar. Eu interrompi-te. O que é que achas que seria então, da tua perspectiva, a vantagem de integrar no Sistema Nacional de Saúde, os benefícios, as oportunidades, enfim, o que achas? Em Sim. termos de benefícios, é claro que se nós entrarmos no Serviço Nacional de Saúde, mais pessoas vão ter acesso à osteopatia, porque neste momento nós estamos na parte privada, ou seja, nós estamos dentro do sistema de saúde, mas não estamos no Serviço Nacional de Saúde, ou seja, na parte pública. E, portanto, estando na parte pública, mais pessoas conseguem ter acesso, não é? Sendo que isto, as consultas normalmente são um valor caro, não é? No estudo que eu adiciono aqui ao meu artigo, na altura este estudo já tinha sido feito há algum tempo, em que dizia que as consultas variam entre 30 a 40 euros. Eu acredito que se o estudo fosse feito hoje,
os valores já seriam diferentes, pelo menos dentro de Lisboa. Não conheço os outros casos em Portugal, mas acredito que uma consulta agora muito dificilmente custa, ahm, 30 euros. E logo aí seria o acesso das pessoas, não é? E a melhoria da qualidade de vida. Isto, sem dúvida, será o melhor, ou seja, os benefícios. Depois, claro que existem estas barreiras que eu já te falei, que é estas dificuldades em termos da evidência, é sem dúvida aqui a nossa. Enquanto nós não produzimos evidência, e apesar de tudo, apesar de o paciente não querer saber se nós temos mestrados ou se temos doutoramentos, a verdade é que alguém tem que os ir fazer para continuar a produzir evidência científica, e isso é uma das coisas boas também nas licenciaturas agora, é que têm-nos saído também muitos alunos que já começam a ver interesse em ir para mestrados, para doutoramentos, porque só aí é que se produz evidência científica, ou aí ou dentro da escola, não é? Nós podemos ter dentro da escola nas áreas de investigação, mas se não for aí, não há outra forma, e portanto, esse será sempre o caminho. Eu penso que será, uma das coisas também que eu gostava de dizer é que estavas a falar, pois vamos para o Serviço Nacional de Saúde, será que é tudo bom? Não, não é tudo bom. E uma das coisas também é assim, em Lisboa há muitos osteopatas, não é? Mas se nós formos para as outras regiões do país, nós vamos ter uma diminuição de osteopatas por pessoa. Então, e a pergunta que eu faço é: será que nós iríamos conseguir dar um cuidado equitativo a toda a população? Não é? E se calhar não iríamos conseguir porque nós temos muita gente em Lisboa, mas depois no resto do país temos muito. E quando nós estamos a pensar em integrar o osteopata no Serviço Nacional de Saúde, que faz parte da saúde, esta parte das políticas e da saúde pública, as políticas de saúde baseiam-se em cuidado, qualidade e sustentabilidade. E, portanto, se nós não temos estes três pilares, será que faz sentido integrar o osteopata no Serviço Nacional de Saúde, pelo menos agora? Será que não há Uhum. outras coisas mais importantes a fazer antes? Eu acho que seria muito importante, e isto é uma coisa que eu digo que é quem é que tem esta função de juntar as associações e as escolas? As escolas têm um papel fundamental. E eu acho que seria importante todas as escolas do nosso país juntarem-se e definirem uma estratégia para trazer mais pessoas para dentro dos cursos, não é? Porque agora é só por esta via que as pessoas entram em osteopatia, é pelos cursos, e portanto acho que devia-se desenhar esta estratégia a nível de angariação de novas pessoas para os cursos, e depois também uma estratégia a nível de evidência científica, porque de repente eu sinto que nós estamos numa área em que cada um está meio no seu canto, a fazer as suas coisas, e não há uma uniformização. E eu acho que seria muito importante, e isto também é uma das conclusões que eu tiro com este artigo, é isto, é que nós temos que nos juntar. Nós já somos tão poucos, não é? E portanto, se andarmos todos separados uns dos outros, não vamos conseguir, não ganhamos nada, porque nós somos sempre mais fortes se estivermos todos juntos. Yeah, yeah. Portanto, se andamos separados uns dos outros, uma das coisas que no artigo um dos profissionais de saúde diz é que vocês não têm nada aqui para o Serviço Nacional de Saúde. Vocês o que deveria ser, o que era muito interessante ou era estarem não diretamente nas urgências, ou assim, mas como tu disseste, nos cuidados de saúde primários, que são, e a primeira linha de contacto são os centros de saúde, em que nós podíamos estar também em equipas multidisciplinares, ou então criar centros de osteopatia que são a referência em Portugal, e portanto as pessoas Cuidados conseguem, musculoesqueléticos, por exemplo, sim. exatamente, e portanto as pessoas conseguem, os médicos, porque uma das coisas também que nos dizem é que as pessoas chegam-nos mais a nós também, e têm mais confiança se forem recomendados pelos médicos de família. Portanto, os médicos de família são as primeiras pessoas a quem nós temos que mostrar que o nosso trabalho é válido, que tem evidência, que aquilo que nós fazemos realmente faz a diferença na vida das pessoas. Porque se isso acontecer e começarmos a estabelecer essa parceria, também começamos a ganhar
com os médicos, que eu acho que os médicos são definitivamente o profissional de saúde que nós temos que ganhar, porque isso vai ser só um ganho em prol da osteopatia e da nossa profissão. Portanto, eu diria que hum, fazer aqui a junção de todas as escolas, definir um plano estratégico a nível de como é que vamos trazer mais pessoas para dentro do curso, como é que vamos trabalhar em termos de evidência científica e se calhar criar estes centros de osteopatia que são uma referência, que podem vir a ser uma referência, eu acho que é por aqui que nós temos que trabalhar e não em ir para dentro do Serviço Nacional de Saúde, pelo menos agora no estado em que nos encontramos. Esta é a minha opinião daquilo que eu retirei com o artigo e com as opiniões que fiz. Pois, Que, que- eu vou fazer aqui um resumo, mas é novamente para subscrever o que tu disseste. Eu, por exemplo, vivo há 8 anos no Alentejo e numa zona relativamente até empobrecida do Alentejo e noto que o meu papel de osteopata aqui é muito do papel de referenciar e de encaminhar, porque vejo muitas pessoas com sintomas musculoesqueléticos, mas que às vezes estão mascarados por outro tipo de coisas, tudo o que tu possas imaginar, esclerose múltiplas não diagnosticadas, gliomas severos, às vezes de grau 3 ou grau 4, que as pessoas acabam por morrer depois, passado uns anos, insuficiências vasculares, assim, tromboses venosas e tromboflebites também, hipertensões severíssimas também. E eu vejo que se não tivesse esse cuidado no diagnóstico diferencial enquanto profissional de saúde, ainda antes de ser osteopata, enquanto profissional de saúde, e de encaminhar as pessoas. Eu fiz um trabalho muito grande por exemplo, de pesquisa de médicos na área, porque infelizmente também às vezes o sistema de saúde não permite também este contacto com médicos porque estão completamente exacerbados de trabalho, mas onde consegui relacionar com medicina interna, nomeadamente aqui na área do Alentejo, e neurocirurgia no Algarve, então consegue-se fazer este trabalho. E eu acho que ou seja, é interessante porque depende de cada um, ou seja, depende, assumir que temos que ter competência e responsabilidade. Isto é um trabalho individual de cada. Porque a forma como comunicamos, como referenciamos, como avaliamos, como pensamos no raciocínio clínico e diagnóstico e depois comunicamos com outras áreas é absolutamente imprescindível. Não, ou seja, como aqui aconteceu há 2 anos, há 3 anos, uma senhora com 70 anos ir a um osteopata com síndrome de vertigem e cervicalgia associada, e o rapaz faz-lhe uma anamnese em 2 ou 3 minutos e depois manipula a cervical da senhora, que ficou 2 ou 3 minutos com, com náusea, vômito e vertigem exacerbada, e depois o rapaz ainda diz que é normal, que é o sangue a subir à cabeça. Isto por muito que. Lá está. Depois aqui encaixa com outras. Qual é o corpo que vigia e que regula esta. Ou que se torna vigilante desta nossa área. Portanto, a responsabilidade de cada um. E depois é aquilo que tu dizes é imprescindível. Este sempre foi a minha visão das associações. As associações têm que ter um projeto comum e uma visão comum, e são elas as responsáveis por comunicar a área com a sociedade. As universidades, como tu dizes e bem, as universidades não é só na produção de ciência, é também saber comunicar a ciência, porque uma das coisas que se vê em termos de lacunas, e eu continuo a dar aulas no ensino superior no Piaget, que é, às vezes temos docentes muito em contacto com a ciência, atualizados, e temos outros docentes absolutamente em contacto com a ciência de há 100 anos ou 50 anos atrás. E, portanto, as universidades têm um papel importantíssimo de estar, os docentes estarem atualizados com a área e saberem comunicar que ciência é que existe, relativamente a que temas, para depois, é porque são eles os comunicadores com os alunos, são eles que vão comunicar com os futuros investigadores. E se não houver esta ponte, o que vai acontecer é que a maior parte dos alunos saem da faculdade e ficam com a noção, epá, havia muito mais para além daquilo que me foi ensinado. E muito mais portas e muito mais oportunidades e muitas coisas. Estas duas lacunas têm que ser preenchidas primeiro que tudo. No meu ponto de vista, saber-se comunicar com a sociedade civil e as universidades saberem comunicar a ciência com os alunos, porque esses vão ser os próximos investigadores. E já agora os investigadores também saberem comunicar com o corpo clínico, também às vezes fica um bocadinho essa. E só depois desta construção toda, que eventualmente pode demorar anos, é que nós vamos conseguir nos estabelecer eventualmente com profissionais de responsabilidade, seguros, com conhecimento, etc. É mesmo nesse contacto humano, porque escuta, também não é só uma área nossa. Eu já falei com muita gente profissional de saúde
que já não sabem dizer o pão com manteiga, ou seja, já não se lembram do básico dos básicos, de coisas básicas. E é muito interessante ver profissionais de saúde que cada vez mais referenciam para a osteopatia, porque também cada vez reconhecem mais competência e know-how no osteopata, pese embora a maior parte não saiba bem o que é que nós fazemos. Mas há, quer dizer, todas as Pelo menos áreas. já referencia, exato. E todas as áreas de saúde têm estas lacunas. Se tu deixaste de estudar há 20 anos, já não te lembras do que é um reflexo patelar, ou o que é, quer dizer, isto é normal. Portanto, não é só uma coisa da nossa área que nós temos que castigar, mas de facto temos que. E depois outra coisa que tu falaste fundamental é um projeto comum educativo. O que é que nós vemos no Reino Unido? Vemos que no Reino Unido a Health Sciences University, que se juntou com a UCO, ou seja, temos num mesmo corpo universitário chiropractors, physiotherapy, exercise therapy, osteopatas, blá, 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 e vemos que outras universidades que já existiam há muito tempo, outras faculdades, um bocadinho mais old school, estão cada vez a morrer mais e a desaparecer. E, portanto, tem que haver uma atualização também, não só de conteúdos, mas da realidade. E a realidade hoje é que nós cada vez mais nos imiscuímos com outras áreas, cada vez mais falamos de exercício e do toque e da dor e outras áreas também, não somos só nós. Portanto, tem que haver também essa percepção que as coisas estão de facto a mudar. E onde é que nós nos encaixamos? Que isto é o grande desafio também para a profissão intraprofissional, que é quem somos nós, que identidade é que temos, onde é que nós nos encaixamos, porque não é só pelo, como ensinava, o efeito da manipulação para a frente e para trás, que há muito mais para além disto tudo, não é? Os fatores contextuais, o toque, a confiança, tudo. Onde é que nós nos encaixamos? Eu vejo aqui o osteopata como uma centralidade, eventualmente, nos cuidados primários. Recebo o paciente, primeiro contacto, faço uma triagem enquanto profissional de saúde, encaminho para aqui e para ali, ou no cuidado de saúde musculoesquelética, eu integro-me bem aqui. E depois encaixar cada paciente, é um paciente mais crónico, mais agudo, pá, 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 se é mais de reabilitação. E portanto ter esta. Mas para isso a profissão precisa ainda de solidificar na sociedade, é uma profissão relativamente recente também. Ahm, como é que tu vês hoje em dia a colaboração dos osteopatas com outros profissionais de saúde? Estavas a falar um bocadinho dessa ideia interdisciplinar. Como é que vês? Vês que está. Antes de responder isso, deixa-me só acrescentar ao que tu estavas a dizer, porque eu, o ano passado, estive um ano em Londres, Hum, na UCL, a fazer a pós-graduação em osteopatia pediátrica e tive a oportunidade de estar com vários colegas, do Reino Unido. E foi muito interessante perceber aquilo mesmo que estás a dizer, é que nós temos que encarar a realidade de Portugal, que é, temos osteopatas, e temos osteopatas que são licenciados e temos e com cédula, e temos osteopatas que não são licenciados, mas que têm cédula também. Portanto, o caminho não passa por excluir as pessoas e dizer aqueles que têm licenciatura e aqueles que não têm licenciatura. Porque, na verdade, eles têm cédula porque alguém as deu, não é? Então, se calhar, em vez de afastarmos as pessoas, o importante era unirmos. Ok, estas pessoas não têm cédula, mas não têm licenciatura. Então, se não será. E é uma coisa que acontece no Reino Unido, que é o Continuous Professional Development, não é? O CPD, em que as pessoas estão sempre a fazer formação, que é controlada por quem? Pelo GOSC, não é? Eu tinha as minhas colegas a dizerem-me assim: eu já cumpri, eu tenho que fazer as X horas este ano. E eles também eram avaliados não sei se era todos os anos ou era de 2 em 2 anos, no seu, na sua prática. Ou seja, aleatoriamente, o GOSC escolhe pessoas para ir avaliando. Ou seja, como tu não sabes quem é, tu tens que preencher alguns Já fui documentos, auditado, nomeadamente. já fui auditado 2 vezes e não tem graça nenhuma. Tens que ter. Portanto, mas é isso que eu digo. Eu acho que isso até está na lei. Eu lembro-me que em 2016, 2015, 2014, eu acho que havia. Pelo menos houve a intenção de, mas eu não sei se isso ficou na lei propriamente, mas eu acho que sim, que era a obrigatoriedade do TNC, profissional TNC, da terapia complementar de saúde, devia lá estar saúde complementar, mas só está complementar, enfim, agora, uma nuance que não foi inocente, mas pronto. Havia a responsabilidade do profissional de saúde, deste TNC, ter anualmente fazer CPD, e isto devia acontecer, isto devia não ser, não estar só no papel, tem que ser. Tem que Sim, ser. uma das coisas que eu também achei muito interessante era que eles têm que ir fazer, ou seja, ter com um colega e ver a prática e depois também o colega dar o feedback
de quem É. está a pedir ajuda. Eu acho que isto é muito interessante porque nós conseguimos aprender com várias pessoas. Eu tenho os meus colegas docentes, eu tenho a certeza que se eu for à consulta de cada um, apesar de nós termos uma base igual, cada um trabalha de maneira diferente. Eu acho que isso também é muito enriquecedor. Portanto, Tens self-learning, tens que apresentar os CPD hours, tens self-learning, tens learning with others, que é essa coisa que estás exatamente, a dizer. E pronto, e vale o que vale. Vale o que vale porque quem está fora do Reino Unido muitas das vezes pede uns amigos e tal, é pá, preenche-me lá este papel, diz-me lá que eu estive a aprender contigo 5 horas. Mas pronto, a vantagem de ter um corpo que uma ordem vá, que no fundo vigia a profissão é, no próprio país é essa é que estás mais vigilante. Não é por acaso que tens, houve agora em fevereiro uma queixa contra um chiropractor que foi uma indemnização de 6 números. Uma coisa que correu mal, enfim, pronto, correu mal da pior maneira, mas isto em Portugal não acontece porque as pessoas não se queixam, mesmo que se queixam, vão se queixar aonde? Aqui, à IRS ou à. exatamente. Eu tenho isso no meu artigo que eu digo que não há, ou seja, ninguém informa se há a eventos adversos em Portugal. Ninguém informa porque para já não há uma plataforma em que se possa fazer isso, não é? Portanto, cada um está no seu gabinete e nós temos muito aquele medo de referenciar isto, porque nós criássemos essa plataforma e fosse anónimo, não é? Porque nós podemos aprender com os erros dos outros e com os nossos erros. E, portanto, mais vale dizer o que é que correu mal para não voltar a acontecer, os outros não replicarem isso, do que estarmos cada um no nosso gabinete, ninguém conta nada a ninguém, porque temos medo de sofrer as consequências. Escute, há muitos osteopatas com cédula, enfim, não, se calhar não são os licenciados, se calhar sou, não sei, mas é a minha amostra pequena. E isto depois vai mexer com muitos interesses, porque a verdade é que há muita gente a fazer dentro do gabinete que não é osteopatia, quer dizer, Dúvida. Sabemos todos. injetam, há pessoas a injetar, há pessoas a injetar procaína todos os dias. Estás a ver? E tem que haver quer dizer, tem que haver isto, tem que haver esta. Mas pronto, para os pacientes se sentirem seguros e para as outras áreas também, Claro, esta é uma claro. profissão de gente Claro, normal. como é que um médico vai ter confiança em nós se as histórias que ele ouve são estas, Yeah. não é? Claro que, e com isto vou para a tua pergunta do trabalho multidisciplinar. O trabalho multidisciplinar é muito importante. Eu trabalho em clínicas que trabalho com fisioterapeutas, entretanto estabeleci uma rede dentro da área da pediatria com os odontopediatras, com os terapeutas da fala, e são importantíssimos. E muitas vezes eu trabalho numa clínica em que tinha uma terapeuta da fala que eu tinha uma dúvida em relação, por exemplo, ao freio ou como é que estava aquele palato. E eu dizia assim: olha, podes vir aqui ao gabinete. Ela estava ali lá e dizia: olha, podes aqui ver. Olha, se achares que isto é para ti, reencaminhamos para ti. E trabalhamos. E eu só consigo trabalhar assim em equipa porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo, cada um tem o seu limite de atuação, não é? E portanto, só ganhamos todos se trabalharmos em equipa. Nós, dentro da Cruz Vermelha, nós temos vários estágios, como tu sabes, e um deles é com a ajuda de mãe que ajuda, trabalha com bebés e mães. Maioritariamente nós trabalhamos com bebés até 1 ano, então damos apoio a mães e bebés, ou seja, damos a osteopatia a mães e bebés. E temos estado a trabalhar, muitas das vezes, porque eles não têm condições, não são atendidos nos hospitais às horas que deviam, não têm médicos de família. Muitas das vezes, nós, osteopatas, é que somos a primeira linha de contacto e que temos que dizer assim: olha, não. Escrevemos uma carta a identificar nós vimos. Isto é um caso que é importante e é urgente. Reencaminhamos para a urgência. Já tivemos miúdos reencaminhados para a urgência que depois foram detectados com uma pneumonia. É, Mas que se não fôssemos nós ali a linha de contacto, ninguém tinha visto isso, não é? Portanto, é muito importante, este trabalho multidisciplinar, é fundamental. Não dá, lá está, eu tenho sempre esta premissa de que nós acompanhados vamos sempre mais longe. E acompanhados não é só dos osteopatas, é de todos os outros profissionais de saúde. claro, Portanto, claro, 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 fundamental, sim. E saberes, saberes referenciar, no fundo, mas lá está, isto tem a ver com o trabalho individual, depois de cada, mas sim, havia um mote em 2012, 12 não, 13, 14, que era unidos somos mais fortes, ou juntos somos mais fortes. Foi o mote que lançou a manifestação do nível.
à manifestação do IVA em 2013 ou 14 e isso continua a ser muito verdade, não é? Porque Uau! é isto mesmo. Olha, hum, parabéns pelo teu trabalho e é bom ver-te assim crescer enquanto profissional, enquanto mulher. Obrigado pela tua, como é que se diz? Contribution for Science estás na área da pediatria agora? Estás mais focada na pediatria? Entretanto, começo o doutoramento com a Cristina em saúde pública, em setembro. Portanto, em setembro começamos as do doutoramento. Mas E, estás na portanto, mais na área da pediatria? sim, sim, sim. E, portanto, no doutoramento eu vou querer trabalhar a área da pediatria. Ah, pensava que a Cristina ia visceral. Sim, ou seja, ela vai estar comigo no doutoramento em saúde pública e depois nós vamos seguir áreas diferentes dentro Ela vai da. continuar lá aquela do mestrado dela, pronto. Sim, mas a pediatria, sim, é agora a Ah, minha bom. área de Quando é que interesse. começa? Em setembro. Fixe. Very cool. Então pronto, mas daqui a 4 anos fazemos outra entrevista. Exato. Olha, gostei muito, obrigado pela tua participação. Então, Obrigada, Bruno. pegar e partilho também o teu artigo e as tuas conclusões. Queres dizer mais alguma coisa? Está fixe assim, está fixe. Acho que Quero só agradecer. Sim, sim, obrigada pelo convite mais uma vez. E acho que sim, acho que é importante continuarmos a falar mais e a comunicar a ciência. Acho que sim, boa. E comunicamos juntos e falamos juntos e ter, não é ter esta merda do, desculpa a linguagem, esta coisa do cada um no seu Sim, buraquinho. não, temos que nos juntar, temos que É, nos juntar. Só assim é que fixe. somos mais fortes. E, e esperar, rezar que vá para estas, quando se formar estas organizações, estas ordens, que também as pessoas que lá estejam sejam capazes de pôr no fundo um espírito comunitário, um espírito coletivo à frente do seu próprio espírito individual. Isso é sempre é sempre o que mata a natureza humana, é esta coisa, em todas as áreas, não é? Esta coisa do indivíduo em vez do coletivo. Já somos tão pequeninos. Opa, sim. Sim. Olha, eu lembro, estavas a falar de 2000, eu estava a lembrar que em 2016 ou 14, quando começámos a fazer as contas, já a quantos osteopatas éramos 200, por isso vai lá. Em 10 anos aumentámos. Crescemos porque também temos os osteopatas formados em Madrid. E portanto também houve aqui não só Continua, os nossos, continua a existir Portugal. essa escola, né? Sim, sim, sim. Não sei como é que eles estão a Portanto, fazer, se não dão cédulas, também não sei como é que estão, como é que continua a existir essa escola, mas já, continua. agora não sei. Está bem, Agora não sei, mas obrigado. O resto um bom dia. obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, tchau.